É possível que você conheça a história do comandante Vitor Crusco e é possível que você não conheça. Mas o que é muito importante é você saber o esforço que ele fez, a iniciativa, o empenho, a garra, a perseverança, a resiliência que ele teve, a superação em todos os sentidos de ter iniciado do zero na carreira de aviação, se tornou aviador, comandante de 767 e ele compartilha com vocês nesse vídeo a experiência e as dicas. Acompanhe o vídeo, compartilhe com seus amigos, inscreva-se no canal e deixe seu like. Boa noite, comandante Vitor Crusco, como vai? Boa noite, Regers. Que prazer estar falando contigo, cara. Imensamente prazer falar contigo. Eu te digo que o prazer é muito maior da minha parte, porque, como eu comentei com você agora há pouco, antes de começar o vídeo, essa sua entrevista era uma das mais esperadas, porque a sua história na aviação é uma das mais fascinantes que eu tive a oportunidade de testemunhar e apoiar e ajudar a crescer. Então, eu queria que você, por favor, se apresentasse e contasse como é que você veio parar na aviação. Obrigado, Regis. Na verdade, assim, é uma história. É gostoso de contar para você poder falar assim que a aviação é um sonho e é um sonho que é possível realizar, né? Então, eu vou tentar rapidamente pontuar alguns itens, mas eu era um garoto desde os 4 anos de idade e queria ser piloto. Era o sonho da vida. E aí você vai treinando, vai fazendo outras coisas na vida, tudo. E quando eu cheguei, é muito interessante, quando eu estava fazendo um curso de engenharia mecânica com mecatrônica, na verdade. E, cara, teve um final de semana que eu não aguentava mais estudar. Você fez engenharia, você sabe como é que é isso. Eu passava o final de semana, sábado e domingo estudando, porque eu trabalhava durante a semana. Trabalhava na Siemens na época, inclusive, dormia 4 horas por noite para conseguir dar conta do estudo. E eu não aguentava mais, era um sábado à tarde, aquele final de tarde, e eu fui dar uma volta. E aí eu estava passando ali em Jundiaí, onde fica o aeroporto de Jundiaí. Imagina aquele final de tarde, pôr do sol bonito, e passa em cima do meu carro, assim, um Paulistinha, amarelinho, né, que é os aviãozinhos ali. Aquilo me chamou a atenção tremendamente. Isso já tinha meus 24 anos, de 23 para 24 anos. Ao mesmo momento, eu já entrei para o aeroporto ali, eu passei o resto da tarde vendo aviãozinho decolar e pousar, aquele final de tarde romântico de aviãozinho bonitinho pousando. E aquele momento deu um estalo, eu falei assim, era isso que eu quero para minha vida desde os meus 4 anos de idade, né? E a partir dali, cara, foi interessante que eu comecei com uma sede de realmente falar, eu vou conseguir chegar nisso. Eu vou tentar de todas as formas conseguir ser piloto. E foi muito interessante. Já no outro dia, isso era um sábado, então na segunda-feira fui atrás de curso, tudo. E para só dar uma resumida, né, fui fazendo curso de piloto privado, piloto comercial. E quando eu cheguei para os meus pais, e essa é uma parte mais legal, de quando você chega para uma profissão para falar com seu pai, o sonho do meu pai era ter um filho que trabalhasse com engenharia elétrica, alguma coisa. Ele trabalhou na CESP na época, então eu sei sobre o sonho dele. E na época eu trabalhava na Siemens. Quando eu cheguei para ele, falei assim, pai, eu vou sair da Siemens, que eu vou ser mecânico de avião para conseguir entrar na aviação. Pensa num pai que quase me cobriu de porrada, cara. A primeira coisa, ele olhou para mim assim, mas você está ficando louco, como que você vai fazer isso? Já tem uma profissão. E eu, na época, eu saí da Siemens e fui trabalhar de estagiário de mecânico de avião, ganhando 1/10 do que eu ganhava na Siemens, né? E aí, o que eu estava fazendo nessa época para poder já? Então, já estava fazendo piloto comercial, fazia engenharia à noite e aos sábados eu fazia o curso de mecânico de avião. E eu acho que é legal pontuar essas dificuldades que nós temos, né? E eu saía no sábado da faculdade, quando saía de aula, eu não tinha tempo para almoçar, então eu passava no McDonald's, pegava um lanche, ia comendo descendo ali, que tomara que não um policial fique sabendo disso. E eu ia comendo, segurando o volante e comendo para poder chegar para poder fazer o curso de mecânico para poder dar tempo. Mas legal. E aí o que aconteceu? Então, isso, como eu comecei com 24 anos, de 23 para 24, eu me achava
velho perante o pessoalzinho que estava começando. E isso eu estava no curso de piloto comercial, era pessoal de 18 anos de idade, 19 anos, com um pai que era da aviação, com um tio e não sei o quê. E eu não tinha ninguém, mas não tinha nem o primo do sei que ninguém era da aviação. Eu fui o único louco porque gostava da aviação. E foi muito interessante porque aí para poder pagar as horas de voo, meus pais sempre foram de vida simples, né? Então eles não tinham dinheiro. Quando meu pai ele aceitou, e aí foi um trabalho muito bacana da mãe, né? Minha mãe que deu mais força. E aí, quando meu pai aceitou, ele falou assim: ok, eu consigo te ajudar na faculdade, mas as horas de voo você vai ter que arrumar um jeito de pagar. Regis, eu vendi tudo que eu tinha. Eu só não vendi 2 guitarras que eu tinha, porque aquelas eu falei assim: as guitarras eu não vou vender, isso aí eu toco, não posso vender de jeito nenhum. E foi muito interessante, na época eu já namorava minha esposa, minha única esposa, que eu falo que é um dos grandes acertos da minha vida foi ter casado com ela. E ela chegava para mim e falava assim: Vi, vamos sair para comer uma pizza, uma coisa, não sei, para comer um lanche. E eu virava para ela e falava assim: eu não posso, eu não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro, porque todo centavo era para pagar a hora de voo. E ela virava para mim assim e falava: ah, tá bom, eu pago, então vamos, eu pago. E eu acho muito interessante, eu conto isso para ela hoje, a gente conta até com os nossos filhos, com a lágrima nos olhos, né, de falar assim, o quanto ela ajudou nessa fase. Mas aí avançando, então, consegui terminar a engenharia, consegui fazer o curso de piloto, tudo, e aí foi a fase que você entra no efeito Tostines. Efeito Tostines você não voa porque você não tem hora, você não tem hora porque você não voa e você não consegue emprego. É uma fase difícil para o piloto. Até que você tenha 500 horas de voo, é uma fase difícil. E eu fui para tudo quanto é lado. Fui para Minas Gerais, fui para Manaus, de arrumar um jeito. Foi logo um pouco depois do 11 de setembro, né? Então, a aviação estava num momento muito difícil. Do mesmo jeito que agora está. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha uma coisa em mente. A aviação vai voltar. A economia necessita de aviação, o mundo necessita de aviação. Então, a aviação uma hora vai voltar. E eu preciso estar preparado, eu preciso estar pronto. E foi, diante de todas essas dificuldades, um dia reunido com a minha esposa, e a gente somos de caminhada, somos católicos, e a gente foi, vamos rezar nessa intenção, né? Vamos ter um momento de oração e vamos rezar. E foi muito bacana esse momento, e no outro dia eu tinha combinado que ia sair procurar emprego. E saí logo de manhãzinha, amanheceu o dia, montei eu não tinha mais carro, usava o carro do meu pai, porque o meu já tinha vendido para poder pagar as horas de voo. Só não fui de bicicleta porque ele ia ser muito longe, que eu fui para Campinas, né? Então eu tive que emprestar o carro dele para fazer isso. E eu fui para Campinas, ali no Amarais. E no Amarais, fui passando de hangar para hangar e entregando currículo. E o pessoal até que me atendendo muito bem. E tem um piloto, eu encontrei com ele até esses tempos atrás, uma companhia aérea. Não sei se ele está no Brasil, não lembro o nome dele, na verdade. Mas ele voava aquele Skyvan, que era de lançar PQD, né? Lançar paraquedista. E foi uma das que eu fui sedento. Falei assim, esses caras vira e mexe devem estar precisando de alguém, nem que seja para fazer o Marcos Petenar? Não é o Marcos. Eu não lembro o nome dele. Mas gente boníssima ele, gente boníssima. E aí ele falou assim, Vitor, cara, você é um cara que estudou um monte de coisa. Aqui nós não temos vaga, mas lá no final, o último hangar que tem lá é o hangar da Trip. Quem sabe os caras não conseguem nem que você entre numa outra área da aviação, até que você possa chegar a ser piloto. E eu achei muito boa a ideia assim, dele, né? Eu falei, vamos embora. Para quem está procurando emprego para todo quanto é lá, vamos lá. E foi muito interessante que, como eu tinha passado em vários locais, ao mesmo tempo eu já estava meio decepcionado, né? E naquela época era uma estrada de terra ainda aqui ali no hangar da Trip. E tinha um portão velho que era ainda, que ficava fechado. E antes de meio que passando o portão ali, eu falei assim, eu não vou nesse hangar, cara, não vou conseguir, não vai ser outra pessoa que vai olhar na minha cara e falar assim, a aviação tá ruim, deixa o currículo. E eu virei o carro. Eu virei, andei mais 50 metros e veio uma vozinha assim, vira esse carro e vai lá no hangar, que você vai ter resultado. Porque você tinha rezado no noite anterior. Isso. E eu fiquei uns 3 minutos, Régia, naquela briga comigo mesmo, né? Aquela briga de
alguém, algo superior, né? Eu agradeço muito a Deus por isso mesmo. E eu virei o carro, fui. E quando eu cheguei, o hangar da Trip, na época, era um hangar simples, muito simples. Era parte de avião para os lados ali e tal. E quando eu cheguei, quem me atendeu é uma pessoa que eu tenho que agradecer muito na aviação, que é um deles, que eu acho que foi o primeiro, além de você, que depois eu vou falar, que é o Marrom, um mecânico, gente maravilhosa que foi ele. E eu cheguei para ele assim, me apresentei com o currículo, tudo, né? E ele olhou assim, com aquele olhão para mim, e ele falou assim, pô, vou fazer o seguinte para o senhor. Estou vendo que o senhor sabe um monte de coisa aí, eu vou levar você para o nosso engenheiro aqui de manutenção. Me pegou pelo braço e foi lá e me levou. Era uma entradinha, uma portinha que entrava, era um lugar lá no fundo. Cheguei lá, quem que estava lá? Regers Vidro. E aí, cheguei, me apresentei para você, e aí você olhou o currículo, eu lembro muito bem as palavras que você falou até hoje. Você leu o currículo ali um pouco e falou assim, bom, você até reclinou na cadeira, você fez assim, ó. Bom, você não tem experiência de nada, mas eu vi que você é um cara que estudou um monte de coisa. Pô, você fez... Eu falei assim para você, pô, você é mecânico? Você falou, sou. Mas você tem CHT? Aí você falou, não, eu tenho CCT. Eu pensei, ué, mas você não pode assinar, então. Aí, esse engenheiro, aí você falou, sou engenheiro mecânico. Eu falei, pô, legal, cara, engenheiro mecânico é bom, é útil. Mas você não é aeronáutico, né? Aí você falou assim, não sou aeronáutico. Eu falei, pô, então também você não pode assinar. Aí vai, mas você é piloto, né? Aí eu falei, eu sou piloto, mas você é PLA? Aí você falou assim, não, eu sou INVA e uns troços do Aeroclube lá. Eu falei, ai, meu Deus do céu, ferrou. Era piloto comercial com INVA, né? Mas não tinha PLA. Exatamente. Ainda. Mas aí entra essa parte que você falou. Eu falei, pô, meu, mas peraí, você tem um puta do esforço, né? Aí continua a história. E aí foi muito legal, aí você falou assim, tá bom, já vi que você tem esforço, você não tem experiência de nada, mas pelo menos você é um cara que estudou um monte de coisa. E aí você virou para mim e falou assim, também muito legal na época, você falou, olha, a empresa está começando. Você está vendo aqui, o hangar é simples, então a empresa está começando. Podem surgir muitas oportunidades, Vitor. Ele falou, aí você falou assim, espera aí, fica aí. Fiquei assim, você saiu, foi falar com um outro cara que foi especial na minha vida também, que me ajudou muito, que foi o Kiko. E aí você voltou e falou assim, olha... Um abraço, viu, Kiko? Você que está assistindo a gente. Grande Kiko, abraço mesmo. Se você assistir esse vídeo, saiba, dois caras estão agradecendo muito, muito você. E aí você voltou e falou assim, bom, faz o seguinte, eu vou ligar para você. Fica aí, stand-by, que eu vou ligar para você. E eu fui embora até que animado, assim, falei, alguma coisa deve aparecer, né? Cheguei em casa, morava em Cabriúva, ainda moro em Cabriúva. E almocei aí, quando foi, acho que era 1h30 da tarde, toca o telefone, Regers Vidor. Bom, Vitor, conversei aqui com o meu gerente e ó, você aceita entrar como freelance? E aí eu falei, putz, pensei, aquele pensar rápido. Claro que eu aceito, um cara que não está conseguindo um emprego na aviação para nada, claro que eu aceito, Regis. Tá bom, então, beleza, cara, tá fechado. Aí você falou, aí eu falei assim, tá, Regis, e quando eu começo, né? Eu perguntei assim, acho que imaginei, né? Semana que vem alguma coisa. Quando eu começo? Bom, Regis virou para mim, você virou para mim assim, o que você vai fazer amanhã? Não estou fazendo nada. Então começa amanhã já. Pronto, vem aqui de manhãzinha, 8 horas da manhã, você já está aqui. Porque a situação era muito difícil, né? A gente não tinha recurso, muito recurso. A empresa era muito pequena, né? Depois você viu que a TIV virou uma empresa enorme, né? Graças a Deus. Então a promessa que eu fiz se concretizou. A empresa ficou ótima e todo mundo conseguiu ocupar um espaço legal. Mas naquele início, eu precisava de engenheiro, eu não tinha como contratar engenheiro. Era muito caro. Então, poxa, você é um cara extremamente preparado, que apareceu no lugar certo, na hora certa. Por isso que eu acho importante você frisar a questão que você rezou antes, porque isso, assim, tudo conspira a seu favor se você pensar positivo. E você era o cara preparado que eu precisava e o que eu podia pagar. Só que não era nem, sabe, contrato de longo prazo, era um contrato de curtíssimo prazo, né, de freelance, era uma coisa assim de autônomo. Poxa, uma coisa que eu não sabia nem se ia durar 1 mês, 2 meses, né? Aí depois a gente acabou te contratando o CLT, né? Graças a Deus, mas foi como auxiliar, uma coisa assim muito... Foi, uma coisa assim. Mas aí primeiro já foi CLT, né? Assim, demorou um tiquinho aí de tempo, ali algumas semanas, eu consegui viabilizar a sua contratação para valer. Mas aí você tem um pedal muito rápido. Conta aí a parte.
E aí foi muito interessante, porque Eu trabalhava de engenharia, né? Então o Tadeu te ensinou um monte de coisa, eu ensinei alguma coisa. muita coisa, muita coisa. E isso, Grande e assim, Tadeuzinho. a gente tem Tadeu, também tenho que agradecer muito Tadeu, a paciência do Tadeu. Foi muito interessante porque, na verdade, assim, estamos falando do Tadeu, mas eu gostaria de agradecer a todos os leves. Eu não quero fazer injustiça todo o pessoal da manutenção. Eu não vou lembrar, não vou conseguir falar. Se eu for falar, achei muito legal o Maruco, na entrevista que ele fez contigo, ele fala assim, se a gente for falar todos os nomes, cara, nós vamos ficar até amanhã de manhã, realmente. Mas, assim, em especial, todo o pessoal do CTM, todo o pessoal da manutenção, me recebeu muito bem, assim, eu trabalhei, foi maravilhoso. Mas aí foi muito interessante que todo esse aprendizado de CTM, esse aprendizado de manutenção, e foi um momento que daí eu comecei a analisar e falar assim, como que eu faço? Estou adorando, aprendi aqui manutenção e isso foi muito bom para mim até hoje. Né? Excelentemente, até hoje eu converso com mecânicos, com gerente de manutenção, com muito conhecimento. E eles falam assim, pô, mas como é que você tem esse conhecimento? Eu falo assim, cara, eu fui da manutenção também. Fui lá do chão, da graxa e tudo. E você tem um respeito muito grande. Gostaria só de fazer um paralelo dentro disso que eu acho bem legal. Um dia eu fazendo uma externa, fazendo em Miami, hoje estou como comandante de 767, cargueiro, ia fazendo a externa em Miami e um mecânico veio conversar comigo e falar assim, você foi mecânico antes de piloto? Eu falei assim, fui, por quê? Ele falou, tá bom, é porque eu estou vendo o nível que você está fazendo a externa aí, que você vê com muitos detalhes, quase uma externa do mecânico, quase um cheque A, né, que eu brinco que está fazendo. Mas aí, após todo esse aprendizado, eu comecei a raciocinar e falar assim, eu preciso criar um gancho para ir para operações. E foi muito interessante que nós tínhamos na época, você lembra, o avião saía de cheque, e fazia um tourzinho de pista ali e liberava ele para o voo. Né? Não é um requisito, um voo de aceitação e tudo mais. Era um processo como a empresa estava crescendo. E eu lembro que eu olhei quando veio o Papatango Eco, não lembro qual que é o avião que a gente recebeu, que veio toda a documentação dele, eu peguei o flight test, o voo de aceitação. E eu comecei a olhar aquilo e falei assim, poxa, tá aí, a gente pode começar a mapear isso aqui, usar isso como nosso flight test. E eu lembro que eu sentei com uns 2, 3 mecânicos, nós criamos a folha que seria usada para flight test. E aí começou o pontapé inicial de eu começar todos os voos que saíam de manutenção, e o Vitor, louco, lá, com a folhinha e fazendo os testes. Foi assim que você começou a implantar a engenharia de operações na Trip, né? Ou seja, você criou uma ponte. Exatamente. E foi muito bacana porque, nesse ponto, eu já tinha o curso de mecânico do ATR e eu estudava, cara, eu devorava os manuais do FCOM, os manuais de voo, devorava eles de fio a pavio, conhecia um monte de coisa. Tenho que agradecer um outro cara, aproveitando o Buran, que era o segurança de voo na época. Comandante Buran. Vou falar alguns outros nomes, Carlotto, Pinho, que foram comandantes ali que me ajudaram e deram vários inputs. E aí o que eu comecei a fazer? Eu ia nos voos e ali foi um aprendizado tremendo de ATR. Imagina você ir desligando os sistemas e vendo o comportamento de todo o avião e entendendo. Então aquilo me deu um background depois para o voo, um background para conhecer o avião que imensamente, para dar depois até dar um ground school da aeronave. E ali eu comecei a conhecer o pessoal, mas ainda não era o link completo para ir para operações de voo, né? Então o que eu fazia? Normalmente a gente trabalhava de segunda a sexta no CTM ali, né? Trabalhava na engenharia de manutenção. Aos sábados eu vestia a roupona o macacão e a roupa de graxa, ia desmontar trem de pouso, desmontar motor, ia fazer. Eu chegava, eu não lembro o nome dele, não vou lembrar o nome dele. Não era o Maruco na época. E eu chegava para ele assim, cara, como é que eu posso te ajudar aí? Pô, vem cá. Ele dava um tanto de folha assim, ó, vai fazendo esse cheque aqui, pega junto com o mecânico e vai fazendo o cheque. Como eu não tinha CHT, né, então não podia fazer, eu tinha que estar junto com outro mecânico. E, cara, isso foi um aprendizado tremendo. Chão, graxa, voltava sujo e imundo para casa, feliz da vida. E na sexta-feira eu comecei a fazer um link. Na sexta-feira à noite, quando eu terminava o turno, tinha um voo da Trip que ele fazia o correio. Então, os pilotos saíam por volta de meia-noite de Campinas,
iam para Guarulhos, faziam o correio para Campo Grande, era uma configuração que configurava ali o Quick Change, né, do ATR, ia para Campo Grande, eles configuravam um avião ali passageiro e ele vinha fazendo pinga-pinga ali, Londrina, um monte de coisa. O que eu pensei nisso aí? Poxa, esse voo é uma forma de eu começar a aprender o operacional. O que eu fazia? Eu ligava para o Júnior, outro cara que eu tenho que agradecer tremendamente, que era da Scala. Júnior, posso ir hoje nessa noite aí no voo cargueiro? Eu acho que ele ficava pé da vida comigo, cara, porque, puta, quem que é esse cara? Depois ele foi me conhecer, né? Quem que é esse cara que fica me enchendo a paciência para ir no voo? E aí tomava banho ali mesmo na manutenção, e esse era o detalhe. Pensa num cara que eu estava pagando as minhas horas de cênica, eu estava fazendo bimotor, não tinha dinheiro. Eu comia um pacote de bolacha, era um pacotinho de que eu comprava as bolachinhas ali, era meu jantar, e eu ia com os pilotos meia-noite, embarcava no correio, a gente se decolava por volta das 2 e pouco da manhã no correio com a TR, ia com eles perguntando, conversando ali com o comandante e com o piloto, aprendendo muito. E lembro muito um outro cara que eu quero agradecer, Vasconcelos, comandante Vasconcelos, que foi um dos que conversou comigo nesses momentos também à noite aí. Um abraço para o comandante Vasconcelos, gente finíssima. Gente finíssima. Mas teve um negócio aí que o Júnior me deu uma bronca nessa época, porque ele falou assim, pô, você fica mandando esse Vitor vir aqui para fazer voo, né? Que eu queria que você fizesse uns voos de verificação para acompanhar junto com a tripulação, e a coisa só tinha que verificar em voo mesmo, né? E você se prontificou aí. Aí eu falei, pô, mas o cara não jantou nada? Eu falei, nossa, como assim não jantou nada? Ele falou, pô, eles disseram, os comandantes falaram que comeu bolacha. Eu falei, nossa, cara, não acredito que comeu bolacha. Aí eu vi o Júnior, ele começou a cada vez que você embarcava no voo, ele pedia um catering a mais para você. Ou seja, é de tirar o chapéu, assim, tudo que você conta sobre a insistência, a persistência, o empenho, o sacrifício de carreira que você fez, isso eu queria muito que ficasse registrado no seu vídeo. Porque é impressionante, assim. Lógico que a pessoa vai vencer, né? Saiu de lugar nenhum e virou comandante, né, de aeronave internacional cargueira. Como é que é? Milagre? Não, olha só o tamanho do esforço que a pessoa fez. Foi esforço. Foi assim, eu conto isso tentando não chorar, não é o chorar, não chorar, falar assim, não, mas é que é um chorar de alegria de você falar assim, o partilhar as necessidades, partilhar o sonho, partilhar o objetivo, né, o foco. Eu tinha muito foco, era aquela coisa, eu vou chegar nisso. E aí foi bom porque pelo menos o Júnior começou a colocar catering, então já eu conseguia comer alguma coisinha. Mas foi muito bacana porque aí todo esse link com os pilotos, todos esses pilotos começaram a chegar para o Paz de Barros, né, que era o diretor de operações na época, e falar assim, viu? Comandante Paz de Barros, um abraço. Comandante Paz de Barros, um abraço. É um outro cara que eu quero agradecer muito o quanto que ele me ajudou, o quanto que eu aprendi, o quanto que tremendamente. Foi um mentor tremendo. Grande mestre. E aí foi muito interessante que começou Buran, Carlotto, Pinho, mais Hernani, um monte de pilotos que eram da época, ali com o Paz de Barros e conversando, até que chegou um dia que eu lembro, eu fui conversar, olha a petulância do cidadão, essa eu acho que você não sabe, olha a petulância do cidadão, não sei se o Paz de Barros vai lembrar isso. Eu fui lá em operações um dia, e operações, você lembra que era no fundo de quintal de uma empresa de ônibus, né? Que era a empresa mãe da Trip, né? Que é a empresa mãe da Trip. Que era Capiró de Campinas, né? Ficava lá na garagem. Era na garagem. E eu cheguei, era uma portinha e o Paz de Barros ficava numa portinha ali, era um lugarzinho que ele ficava lá. E eu cheguei e pedi licença para ele, para poder pedir para ele uma oportunidade de ir para o voo, né, como copiloto. E eu lembro até hoje ele virar para mim e falar assim, bom, experiência você não tem. Tem muito copiloto que tem mais experiência que você. Mas vamos fazer o seguinte, você vai vir para cá e você vai montar a engenharia de operações da Trip, que até hoje a engenharia de operações não tem. Isso foi uma coisa muito interessante, porque eu saí desse dia assim, muito feliz e, ao mesmo tempo,
preocupado. Primeiro, o que é engenharia de operações? Porque até então eu sabia ir nos ensaios de voo, fazer os flight tests e tudo mais. E aí de trabalho, né? Você desenvolveu o nosso manual de SOP, você fez o manual de pistas, você fez uma série de coisas muito importantes para a empresa. Foi bem legal. E aí foi todo o que a gente começou a trabalhar. Na época tinha um Carloto também, mas o Carloto já era um comandante, né? E ajudou muito. Como que muito. E na época eu comecei a fazer então as duas coisas. Então ia para o voo, voava, mas tinha os dias de operações e desenvolvendo engenharia de operações. Isso no desenrolar da Trip, né? Que aí a Trip foi crescendo tremendamente a cada mês e a cada ano. Até que nós chegamos a ter, dentro da engenharia de operações, umas 8 pessoas, que era já dividido em cartas e manuais, era o pessoal que já trabalhava com performance. E, ao mesmo tempo, uma outra coisa que o Barros pediu, ele falou assim, você vai dar ground school do ATR. E foi muito legal. Cada ground school aprendia tremendamente, porque vinha perguntas e tudo mais. E eu sinto o dever cumprido com alguns comandantes que eu encontro até hoje da Trip e falam assim, Vitão, o seu ground school era Duca, era excelente. Saía todo mundo super preparado para o simulador, muito preparado. E nesse meio tempo também tinha o Rafael, né, o Rafa, que foi o nosso piloto-chefe, que foi um cara... Eu estou guardando ele para fazer uma entrevista com ele também, comandante Rafael. O Rafa, você tem que habilitar a entrevista com o Regis aí, se você assistir esse vídeo. E o Rafa, cara, eu não tenho palavras assim, falar o Rafa é uma pessoa fenomenal, assim, o quanto ali a gente trabalhava muito coeso, Barros, o Rafael, o Stan, que era o Stanzik, o Rafael Stanzik, que era como flight standard nosso, e era uma equipe tremendamente. Era muito engraçado porque nessa época que a gente teve, que era da Caprioli, a gente, vamos nos reunir, vamos fazer uma reunião. Pô, onde é que tem um lugar de reunião? Vamos comer uma coxinha na esquina. A gente saía e ia comer a coxinha junto com os motoristas de ônibus comiam ali. Pediam um pingado, uma coxinha e vamos fazer reunião de operações ali, cara, porque não tinha às vezes nem sala para poder fazer reunião. O Rafa chegou uma vez a pedir um ônibus para ligar o ar-condicionado para um ônibus para poder fazer reunião dentro do ônibus, que não tinha. Imagina as dificuldades que a companhia aérea foi. E aí veio outras diversas pessoas maravilhosas, que eu falei que foi o Hernani, uma pessoa que a gente trabalhava, por incrível que pareça, né, a empresa pequena se torna muito interessante, os links que você vai fazendo, de trabalhar muito próximo do Barros, de trabalhar do José Mário. Muitas coisas do José Mário descer. Não podemos nunca esquecer de agradecer o José Mário Caprioli, que foi o nosso grande padrinho na aviação, né, que ajudou a gente muito, foi um super empresário. Depois ele promoveu ali a fusão com a Azul, a empresa hoje é um sucesso, né? Muito devido a ele também, né? O sucesso da Azul, eu acredito que tem muito a ver com a Trip, né? Que fez parte da fusão e tornou que a empresa é hoje, né? Com certeza. Com certeza. Um abraço para o Zé Mário, nós somos seu fã eternamente. Muito, muito. E foi muito legal, porque tinha muitas vezes o Zé Mário descer ali, ele junto com o Barros, a gente pegar uma mesinha, putz, nós temos que ver a performance aqui, consegue decolar, enquanto consegue decolar, e era muito legal esse link. E aí foi todo esse desenvolver, a gente foi, daí já veio a época de receber aviões novos, da ATR e tudo, e foi muito legal porque isso, o Barros e o Rafa, eles privilegiavam muito o pessoal que dava o sangue ali, né? Então, fui eu e o Stanzik, fui junto com outro pessoal de performance, fizemos todos os cursos da TR, cursos maravilhosos, né? Excelentes que tem, o curso de performance lá deles são muito bons. Apesar de a gente falar assim, é um hangarzinho dentro da Airbus gigantesca, mas a estrutura é muito boa deles. E quando a gente voltou de lá, a ideia era formatar todo o SOP, formatar todos o padrão operacional da empresa. E foi o que foi feito, né? Trabalhando eu e Stan, às vezes a gente pedia para a escala, coloca a gente voar junto, vamos testar algumas coisas, tudo, e vamos fazendo a operação. E a Trip é uma coisa que eu falo até hoje. Eu amo a empresa hoje que eu trabalho, eu amo voar o 767 cargueiro, eu não troco por nenhum outro. Eu acho maravilhoso e assim, eu agradeço hoje todas as pessoas que eu tive hoje na empresa, desde a diretoria de operação, meu piloto-chefe e tudo.
mas a Trip é uma empresa que morou no coração por toda essa questão da dedicação. Era algo que a gente lutava por aquilo realmente de fazer acontecer. Não era assim, Vitor, se você conseguir isso, você vai ganhar um bônus. Não. A gente quer que a Trip chegue lá e que a Trip cresça, e era algo muito bacana, era algo muito ímpar isso. E aí surgiu a oportunidade de voar um 767 cargueiro. Não, né? Peraí. Antes nós fomos na Itália buscar avião. Eu, você... Pois, é verdade. Verdade. Boa, bom você lembrar. Essa da Itália foi muito bacana. Eu conto hoje até o Comandante Hernani. Para contar até hoje para a Tati, a gente conversa até, é muito engraçado. Eu, de casamento marcado, fomos buscar o primeiro ATR-72. Foi o primeiro ATR-72 do Brasil, não é? Foi. Então, eu posso dizer que eu fui o primeiro copiloto de ATR-72 do Brasil. Se não teve nenhum ATR-72, eu acho que eu fui o primeiro. E foi muito legal esse voo. Fomos. Você já estava lá, né? Foi fazer todo o processo de aceitação, processo de verificação lá no sul da Itália, lá no Salto da Bota, Brindisi. E foi eu, o Hernani, Carlotto e Marocco, o quarteto. Isso foi muito bacana, o processo, e foi mais um SPAC da ANAC. E qual que era a ideia? A gente tinha que fazer o voo lá, então o SPAC acompanhava o voo nosso para certificar a tripulação já no 67. Certificar a tripulação lá no ATR e no TR-72, porque a gente já traria o ATR-72-200 de lá. E aí foi muito bacana, porque todo o processo de entrega do avião acaba demorando, né? Então, é aquela coisa de você levar... Era previsto uma semana, nós ficamos quase 17 dias. Sim, e eu li, na época... Eu vou junto com o pessoal da TR lá, né? Para treinar, né? Foi, sim. E isso foi muito bacana com os pilotos da TR, porque nós fizemos o voo, então cada comandante sendo certificado como piloto da TR, e eu voando, né? Daí eu fui como copiloto, então com o comandante que era da TR para poder fazer o toque arremetida ali na Itália. E para mim, primeira experiência de um cara que saiu de Cabriúva e sonhava ser piloto pousando e decolando na Itália, cara. Aquilo para mim foi algo ímpar, assim. Eu falava, nossa, eu não mereço tanto isso, né? Foi por Deus mesmo. E depois que a gente fez esse voo, saiu a aprovação para a gente poder trazer o ATR. E foi um voo também, imagina, o caipira de Cabriúva saindo da Itália, passando todo o espaço aéreo ali que a gente veio, França e tudo mais, pousamos em Agadir, no Marrocos, depois em Praia, e aí chegamos até Fernando de Noronha. De ATR voando no nível 180, nível 200, 220, foi algo ímpar, cara, foi muito legal. Foi muito legal. Então e eu lembro assim, o quanto o Hernani, poxa, vamos pegar o Hernani, um cara que era comandante de 767 da Transbrasil, uma ótima experiência, né? Uma tremenda experiência. A paciência dele com tudo, e aí tudo ele tinha um caos, tudo ele ia contar, e assim, foi fenomenal. Eu encontrei o Hernani por várias vezes já no aeroporto, e a última faz um pouco antes de toda essa questão do coronavírus aí. Eu encontrei com ele, toda vez ele olha para mim e fala assim, Vitor, aquele voo nosso trazendo aquele ATR-72 foi ímpar, foi um momento máximo, foi muito bom. O famoso Papatango Hotel. Papatango Hotel, foi esse mesmo. E aí, eu acho que isso foi um grande trigger, né? Que daí nós já tivemos na Trip, porque esse avião foi para Natal e tudo mais. Aí, como a gente era já certificado, eu fiquei até um tempo em Natal como stand-by para poder voar lá. E ali foi o boom, né? Então, o que foi muito interessante, concretizou exatamente o que o senhor Regers Vidor falou há 4 ou 5 anos antes. Cara, não chegou a 4 anos. Essa empresa está crescendo e vai surgir muitas oportunidades. Então, e você ter começado lá atrás, bem pequenininho, graxeiro, engenheiro, auxiliar de CTM, e virou tudo que virou. Olha que legal. Isso é que as novas gerações vejam, né? Que as gerações entendam como que se faz um sucesso na aviação.
é a custa de muito suor, sangue, lágrimas, sacrifício, né? Você é a prova viva de que isso é possível, né? Vindo de lugar nenhum e ter um puta de um sucesso. Mas como? Olha o tamanho do esforço, né? Aí depois você tem a oportunidade de virar comandante 767, né? Sim, e só compartilhando um pouco desse detalhe, eu tenho um filho de 8 e um de 1, né? O Miguel, que é de 8 anos. E eu partilhando, ele gosta de ouvir essas histórias, né? De como foi difícil e tudo mais. E um amiguinho falou para ele esses dias, não, mas né, seu pai é piloto e não sei o quê, e tal. E ele virou para ele assim, meu pai é piloto, mas você não sabe o quanto que ele sofreu para poder ser piloto. Cara, eu achei muito bacana ele vir falar isso para mim, né? Ele falou assim, papai, eu falei para ele que você comia um pacote de bolacha para poder voar, para poder voar. Então é um valor que você coloca que as coisas não são tão fáceis, né? E a dedicação, o empenho sempre vai ter o retorno, né? Sempre vai ter o retorno. E você eu acho assim, para trás hoje, você fala, pô, hoje você é comandante 767, cargueiro, numa empresa maravilhosa, uma carreira maravilhosa, né? Como é que você avalia, né, tudo isso para trás? Então, isso é algo interessante, onde a gente faz uma comparação, né? As coisas, elas podem vir fáceis, né? A gente estava falando, quem é da aviação, tem pai que é da aviação. A mensagem que eu daria é dê valor a isso. Se você tem alguém na aviação, dê valor a isso, porque vai ser uma forma mais fácil. Mas tudo quem certo, não é, se não você problema, não é da né? aviação, Ter uma influência, isso não tem problema nenhum, mas valorize, né? Isso é importante. valorize. Agora, se você é um cara que não tem nenhum problema. Basta dedicação. Mas veja, o que foi, eu acho que a chave? Foi você ter tanta preparação, tanto esforço, mas aí você teve a audácia, no bom sentido da palavra, de pedir. Você chegou e pediu uma chance para mim, para o Marrom, para o Barros, para o Carlotto, para o Hernani, para o Rafael. Você foi pedindo chance e as pessoas foram te dando porque você tinha demonstrado o quê? Competência, muita vontade de fazer e muita assim, racionalidade, comprometimento nas coisas. Então, você foi vendendo confiabilidade e conquistando novas oportunidades. Acho que isso é fundamental, né? Com certeza, com certeza. E que tipo de dica você daria assim, para quem quer iniciar na aviação? O principal, Regis, que eu daria é sonhe, mas coloque objetivos. Objetivos que você consiga atingir step by step. Não adianta você focar algo muito extremo lá e você se desiludir se você não conseguir alcançar aqui em um pequeno prazo, um curto prazo. Você vai atingir lá. Só que às vezes você vai ter que fazer um step. Eu tive que sair de uma Siemens, que eu tinha um belo no salário, descer para o chão da manutenção. Eu não comentei, eu esqueci de falar, mas eu fui mecânico de Learjet, desmontar Learjet série 30, série 20, tudo. Fui graxeiro, então às vezes você tem que fazer um step below, né? Do mesmo jeito que hoje você faz um voo, você vai fazendo os step climbs, a sua vida tem que ser um step climb. Então, você pode começar lá embaixo, e aí conforme você vai adquirindo a performance, você vai subindo. Então, eu acho assim, o principal, sonhe e coloque objetivos. E dentro desses objetivos, procure atingir neles sempre a excelência, o máximo e a excelência em todos. Se você tiver excelência, as oportunidades vão sempre aparecer. É aquela coisa que você fala assim, o Vitor foi sortudo. Eu não falo sorte. Eu tive, sim, uma graça de Deus, eu agradeço primeiramente a Deus, porque eu acho que foi o principal ator na minha vida. Mas foi a preparação, porque se você não tem preparação... Então, assim, se você tem um sonho como objetivo e você lutar para ter a excelência, vai abrir as portas. E essa excelência é através de estudo, essa excelência é através de você buscar formas de conhecer, essa excelência passa por uma das coisas que eu valorizo muito, a humildade. Você tem a humildade de falar assim, eu não sei isso, me explica, eu gostaria de aprender isso. Né? A humildade de você falar que você está errado também, porque muitas vezes você pode estar errado. E dedicação, cara. Eu cheguei a estudar na época de fazer o piloto comercial e piloto privado, eu cheguei a estudar 12 horas, 14 horas por dia. Porque como eu julgava que eu comecei tarde, eu não podia reprovar na prova da ANAC. Para mim era algo que eu não aceitaria reprovar, porque eu precisava passar, eu precisava correr no meu entendimento. Né? Então, a dedicação.
né? Eu acho que a dedicação também é essencial. E assim, o principal, o foco. Tenha dentro desse sonho, objetivo, dedicação, buscar excelência e foco. Você pode conseguir. Seja da onde, onde você more, se você não sabe nem que avião tem asa, mas o seu sonho é olhar e ver aquilo e um dia estar lá olhando o pássaro de metal lá e falar assim, um dia eu quero estar lá dentro, isso aí. Não é possível. Mas você tem que... Passo, né? Com certeza. Vitor, muito obrigado pela entrevista. Quem dera a gente pudesse falar mais tempo, né? Mas eu realmente espero que esse teu vídeo ele contribua muito com as carreiras das novas gerações, as pessoas que estiverem pensando em ser aviador, que elas vejam o seu vídeo e possam refletir sobre a carreira, as possibilidades, os sacrifícios que são necessários para poder chegar lá e como é possível chegar lá com honestidade, com lealdade, com comprometimento, com fibra, com ética, né? Eu que agradeço, Regis. E como eu já te respondi quando você fez o convite, eu falei assim, eu não posso dizer não para um cara que eu tenho uma dívida eterna, cara. Eu agradeço poder fazer parte aí. E parabéns pelo canal. Eu acho que o canal seu está sendo algo muito bacana. A gente estava conversando, para não estourar o tempo, a gente estava conversando e eu falei para você, na minha época que eu queria ser piloto, uma vez eu fui no aeroporto de Congonhas e eu queria parar algum comandante e perguntar para ele como que era ser piloto. E hoje tem a possibilidade de ter canais como o canal do YouTube como o seu, que a pessoa pode aprender muita coisa disso. Parabéns. Obrigado e parabéns mesmo. Valeu, Vitor. Um abraço para você. Muito obrigado, bons voos, muito sucesso na carreira. Fica com Deus aí. Tudo de bom. Valeu, um abração. Fica com Deus.